Boa noite, é um prazer a gente estar aqui para continuar uma conversa que nós começamos semana passada, não é? Não sei quantos de vocês estavam aqui quando começamos a conversar a semana passada sobre recomeçar, né? Então, quantos estavam aqui desse assunto? Então, grande parte não estava e, resumidamente, né? Olá, recomeçar diante de tantas situações da nossa vida, às vezes de perdas, às vezes de sonhos que foram frustrados, às vezes de relacionamentos, tantas coisas empregos que perdemos, tantas coisas que sonhamos e que não se cumpriram. Possível, é como a imagem dos discípulos quando Jesus é morto. E eles estão desolados, desorientados, confugindo o mar, né? Então, às vezes, é a imagem que a gente está também desolada, desorientada, não sabe qual caminho tomar. E Jesus aparece de manhã, não é? E quando Jesus chega, tudo muda. E Ele sempre sussurra no nosso ouvido que é possível recomeçar. Então, eu falava para vocês a semana passada que a gente precisa de palavras benditas, né? De palavras que sejam ditas para nós, para que a gente possa ter a coragem, ter o desafio de falar: eu posso recomeçar. Eu não preciso ficar sentado como vitimista da minha história, mas eu posso escrever um novo capítulo. Eu posso recomeçar, porque Jesus nos dá a garantia da presença dEle conosco, e se Ele está presente, o nosso coração já se inflama. Então, nós vimos que a gente precisa da esperança e da confiança. São duas palavras que a gente precisa tomar a coragem de colocar o pé de novo na estrada e de entender que a vida te chama agora. A vida não te chama para amanhã, é para hoje. Então, quando a vida gritar por você, responda: presente. Eu estou presente a esse momento que a vida me chama. Que a gente não pode andar arrastando a esperança, naquele cansaço, sabe? Fala: estou cansada de esperar. Que nada, nós temos que estar renovados a cada dia, na certeza de uma presença que nos acompanha. Então, na confiança e na esperança, nós vimos que a confiança e a esperança do cristão tem um nome, que é Jesus. Essa é a nossa esperança, não é? Essa é a nossa certeza da nossa caminhada, a certeza de sermos conhecidos e amados. Mas além dessas duas palavras que nós conversamos muito semana passada, nós temos mais 3 palavras que são necessárias no caminho para que a gente consiga voltar a caminhar. Então, a terceira palavra que a gente precisa é de reconciliação. São Paulo fala assim: em nome de Jesus eu vos peço, reconciliai-vos com Deus. Reconciliai-vos convosco e com o outro. E o quanto é difícil, às vezes a gente pensa: não, imagina, Filó, não tem necessidade. Mas às vezes a gente perde alguém que a gente ama, e a primeira reação nossa é falar: eu briguei com Deus, eu estou de mal dele, porque ele me tirou. Me tirou quem? De quem somos dono? Nós temos uma interpretação errada, não é? De que somos dono? Não somos dono de nada. As pessoas que nos são dadas, elas nos são dadas como um presente por um tempo. Só que a gente não acha isso. A gente nem pensa nisso, né? Então a gente se perde, achando que tudo é meu, né? Nada é meu, tudo é do Pai, mas Deus não vive nessa realidade, não. Então a gente vive brigando com Deus, e com imagens de Deus que a gente precisa reconciliar. A gente acha que Deus é juiz, que Deus é aquele que eu posso negociar. Então, Senhor, se o Senhor me der isso, eu paro de fumar. Bom para o seu, vai desintoxicar. Para Deus, qual a diferença faz? Daqui a pouco nós temos quaresma e o povo fala: não, fiquei sem comer carne 40 dias. É mesmo, que bom para você. Para Deus serviu de nada, é nada mesmo. Se você tivesse pego essa carne e dado para alguém que passa fome, aí agradaria o coração de Deus. Mas você come carne todo dia, qual a diferença ficar 40 dias sem carne?
Você pegou todas as outras proteínas. Compreende, Deus não é o Deus da troca, não. Se eu fizer isso, só faz isso? Não, são conceitos errados. Não, como que aconteceu isso comigo? Eu sou dizimista, frequento a igreja, vou à missa domingo. De vez em quando eu rezo um terço. Dou até uma roupa que eu não uso. Gente, os nossos conceitos têm que melhorar. Até entender que eu tenho um pai, né? Aquilo que eu falei semana passada, que sonhou comigo antes da criação do mundo, que contou todos os fios de cabelo da nossa cabeça e não cai nenhum sem que Ele permita, que me ama incondicionalmente, que me aceita, mesmo na minha miséria, Ele me aceita do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, na verdade, porque Ele tem um sonho para mim, é diferente. Então eu preciso reconciliar com Ele, eu preciso entender que Deus não está contra mim, Ele está a meu favor, ok? Deus me ama. Se a gente não caminhar baseado nesse amor incondicional, a vida nossa, se ela não estiver sustentada por esse amor, a gente não vai andar, porque os problemas vão chegar para todos nós. O que me sustenta é a certeza de que minha vida não é um acaso, ela tem um propósito, aquela vida é bem-aventurada, apesar de eu estar vivendo um momento difícil agora, mas eu não estou sozinha, eu estou acompanhada. É essa certeza, essa é a fé que tem que deixar o nosso coração nutrido, alimentado, com coragem de começar de manhã. Então eu preciso me reconciliar comigo. E às vezes eu falo, mas como é que você faz uma dessa e erra desse jeito? Mas como é que você caiu nisso? Não, você é um fracassado, não, você não dará conta, você é um infeliz, nada vai dar certo. Eu já tinha te avisado que não ia dar certo, isso é a gente com a gente mesmo. São tantas vozes conosco que te destrói, que te humilha, que te põe para baixo, que te não dá coragem de levantar. Não é fácil aceitar que a gente é frágil, não é fácil aceitar que a gente é finito, não é fácil a gente ter uma sensação de onipotência. Quem adoece é o outro, quem morre é o outro, quem morre é o desavisado. Eu não, comigo nada acontece, eu sou bacana. Não, nós somos todos vulneráveis, todos nós dependemos uns dos outros, todos nós vamos viver a finitude. Todos nós às vezes caminhamos uma solidão. Então é preciso entender que somos assim. Não sou aquela imagem que eu gostaria de ser. Às vezes eu tenho que abraçar aquilo que eu não acolho bem em mim. Sem máscara, ok? Não adianta disfarçar, ter uma aparência e de atrás da aparência está podre. Então melhor assumir como somos. E saber que somos dependentes dele para tudo. Reconcilia com Deus, reconcilie com você, reconcilie com o irmão. E isso é tão interessante que está numa passagem da Bíblia em Marcos 1. Lembra quando Jesus entra? Ele entra numa sinagoga no sábado, que está em Cafarnaum. Quando ele entra, estava lá, a turma estava rezando, e essa pessoa que estava lá rezava. Por que ele foi fazer na sinagoga? Foi lá porque ele rezava. E na hora que ele entra, um homem possuído de um espírito gritou, impuro gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos arruinar? Sei que tu és o Santo de Deus. Às vezes a gente pensa assim, mas Jesus vai se preocupar com a minha vida cotidiana? Ele vai se interessar, então o que você quer vir fazer na minha vida, Jesus? Ele se interessa sim, pelo nosso nada, pela nossa rotina ali, tão pequena, tão miserável. Fazemos uma vidinha tão mais ou menos, e Ele se interessa, Ele caminha junto conosco. Fala, vamos ver que hora que essa pessoa percebe que eu caminho junto dela. O dia que a gente perceber, isso é extraordinário. Mas enquanto a gente não percebe, Ele tem uma paciência impressionante. Quando é que nós vamos entender que o centro do cristão, o centro da nossa religião, não está na culpa, mas está no amor que veio buscar aqueles que se perderam? Se vocês nunca se sentiram perdidos, como aquele pastor que foi atrás de você, lá naqueles descaminhos, colocou você no ombro e te carregou. É um amor sem medida, desmedido. Deus amou sem medida, olha a cruz. Amor sem medida a cada um de nós, até o dia que a gente olhar para essa cruz e falar, foi por minha causa que Ele viveu isso. Foi por mim que Ele morreu. Essa frase é um impacto de muita conversão. Quando você conseguir olhar diante da cruz e falar, foi por minha causa que Ele fez isso. Foi por amor a mim. Porque Ele tem amor à minha vida, que será eterna.
Quando a gente não entender isso, então essas tanto de vozes em nós vai nos perturbando, vai tirando você do seu centro, vai minando a sua relação com Deus, vai falando, você não vai a lugar nenhum, quem que você pensa que você é? Porque já tem a turma que já fala isso com você, mas a turma, você com essas vozes dentro de você mesmo, isso te destrói. Então por isso que Jesus fala, cala-te e sai dele. Nós temos que ter coragem de abafar essas vozes que ficam perturbando a nossa vida e te diminuindo, te desorientando, te fazendo com que você fique pior do que você já estava. Então às vezes você está vivendo uma situação difícil, às vezes um desemprego, e você pensa, mas é isso mesmo, você não fala 10 línguas, o outro que é competente, que tinha que assumir mesmo, você não, você é incapaz. Você não tem competência, o outro é que é competente. Mas você não tem a beleza do outro, o outro é que tem a beleza. Preste atenção como é que a gente se destrói. Na verdade, a gente deveria, quando a gente compreende que Deus não está contrário, mas é a meu favor, e que Ele me ama, eu falo, pode parar de falar bobagem? Porque eu tenho um pai que me ama. Então, se hoje eu perdi o emprego, é porque o meu tempo nesse lugar encerrou. Mas Deus, que é o meu pai, meu Senhor, tem um outro projeto, Ele precisa de mim em outro lugar. É mais leve? É diferente. É diferente do que eu tentar me arruinar. É diferente de eu tentar ficar nutrindo em mim, então, uma mágoa e um desejo de vingança. Falar, fulano me traiu, mas eu vou vingar. Põe fogo na loja, mata o outro. Não. Até eu entender, né, gente, assim, eu sei que traição é uma das coisas mais difíceis de viver, adultério é uma das coisas mais difíceis de viver, mas quando a gente amadurece mais na vida, a gente pensa que o que mais livre une, o que de mais libertador, a maior liberdade que pode unir duas pessoas é o amor. Eu não posso obrigar ninguém a me amar. Posso? Não. No meio de uma multidão dessa, eu olho para a pessoa e falo, é esse. Eu olho para a pessoa e falo, é ela. E isso um dia nós fizemos uma aliança de amor. E por alguma razão, se essa pessoa desistiu, que pode ter sido o homem ou a mulher, desistiu de caminhar, eu não posso mendigar. Não se mendiga amor. Não se mendiga atenção, não se mendiga afeto, porque eu sou filha do Altíssimo. Mas também não tem que matar o outro, nem vingar. Eu respeito o outro que desistiu, eu lamento profundamente. Mas se a pessoa não quer continuar o caminho, que siga em paz. Mas até a gente ter essa liberdade em relação ao outro e dizer, você é livre para as suas opções, para as suas escolhas, mas também para as consequências da escolha. Tudo tem consequência. Mas se o outro arrepende e quer voltar, também é uma opção eu perdoar e fazer um outro caminho. Ok? Mas a gente tem que ser livre em relação a isso. Mas entender que Deus está junto e não contrário. E que se eu não me amar, não me aceitar, não me acolher, se eu não me perdoar, como é que eu vou dar conta de fazer isso com o outro? Não farei. Eu também tenho que ver a minha vida a partir de Deus. Pensem nisso, é preciso reconciliar, é preciso falar, puxa vida, filho, você não precisava ter feito isso, né? Fez errado, mas eu também eu me perdoo. É como é difícil a gente se perdoar, não é? Como é difícil a gente falar, eu te perdoo, você fez uma bobagem ali, eu te perdoo. Eu mesma comigo, como é difícil, porque a gente às vezes tem uma imagem da gente muito perfeita, e não somos nada disso, nós somos luz e treva. Aquilo que São Paulo falou, eu não faço o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero, porque dentro de nós tem uma ambivalência, tem o bom e o ruim que convivem conosco. Por isso é que a gente precisa trabalhar isso em nós, para que a gente possa ser transformado, que é a quarta palavra, que é quando eu aceito esse Deus que me ilumina, que me mostra. E Jesus fala isso de uma forma tão linda naquele livro Ensino e Êxodo. Ele fala, como é que eu posso reconhecer que uma palavra que você está escutando pertence a mim ou não? Como é que você sabe que isso veio de Deus ou não veio dele? Como é que é essa clareza dentro de vocês? Porque tudo que é de Deus tem que te gerar paz e te promover. Deus jamais vai te oprimir, Deus jamais vai te humilhar. Isso é coisa do encardido. Deus não. O nosso Deus que nos ama, jamais Ele vai te oprimir, jamais. Ele veio para nos libertar, Ele veio para nos tirar das cadeias que nos aprisionam, Ele veio para nos colocar para cima.
Ele veio para nos colocar de pé. Ele jamais. Então, a frase que você tiver dentro de você, falar com você para baixo, fala, não é Deus que está falando, eu posso falar com ela, eu tenho autoridade de filho e digo para ele, cala e sai, não me perturbe, eu tenho um Deus que me ama, e eu vou mudar a história, por causa da presença dele na minha vida. Então nada pode nos fazer desistir, por causa de um amor que me conduz, compreende? Então eu preciso me reconciliar, falar com Jesus, me tira, me quebra as imagens que eu carrego de Deus, as falsas imagens, e me ajuda a entender que eu tenho um Pai, que o Senhor veio revelar, um Pai que me ama, que é amoroso, que é cuidadoso e que me quer com Ele. Quando eu consigo ver a minha vida a partir de Deus, quando eu consigo ver a minha verdade, de verdade, eu olho para a minha vida e encaro ela de frente, eu falo, eu sou isso mesmo, eu olho de frente, eu consigo analisar minha vida pela palavra, aí eu dou oportunidade a Deus de me transformar. Pensem, o cego encontrou Jesus e passou a enxergar, o surdo escutou Jesus, gritou por Jesus e aprendeu a ouvir, o paralítico, que aqueles homens tiraram o teto e desceram com ele, saiu andando, até a água quando encontrou com Jesus virou vinho. E nós encontramos com ele quantas vezes na Eucaristia, mudamos o quê? O que é a sua vida e o que na sua vida precisa ser transformado? Porque às vezes a rotina é algo espetacular que ela nos organiza, mas ela se torna uma doença quando ela me engessa, e eu falo assim, a gente sempre fez assim, não preciso mudar. A nossa vida, a nossa caminhada, ela é uma sucessão de mudanças, nós vamos transformando. Quanto mais eu encontro com Jesus na Eucaristia, mais eu tenho oportunidade de ser transformado. Porque aquilo que eu falei, Deus me aceita como eu estou, mas é porque Ele quer me transformar naquilo que Ele sonhou. Mas se eu não me permito essa abertura, se eu não permito ser transformado, Santo Agostinho faz uma análise tão linda disso que ele fala, o nosso coração foi feito para Deus, então por que eu me transformo? Porque na verdade, o que Deus sonhou para nós é muito grande, o sonho que Deus tem para cada um de nós, gente, é algo espetacular que a gente não tem dimensão dele. Então nascemos, cada um de nós nasceu para brilhar, cada um de nós nasceu para ser muito grande aos olhos e da forma que Ele sonhou. Mas se eu não conseguir ver isto, se eu me aprisionar, quando que Ele vai conseguir me transformar? Nunca, porque eu não vou permitir. Eu engesso na minha rotina, naquilo que eu acredito e não ouso ir. Eu não ouso caminhar. Imagina, às vezes a gente precisa ser transformado na dor, na situação, e eu preciso do outro que me leve, é o único que muda a minha vida. Aquele paralítico precisou de 4 amigos. Às vezes eu preciso dividir a dor, às vezes eu preciso falar da dor, às vezes eu preciso falar com alguém que você está num relacionamento abusivo, que o outro abusa de você, que o outro te maltrata, te humilha e te trata como um nada. E por que você permanece? Porque não tem a consciência que é filho do Rei. E se somos filhos do Altíssimo, não podemos ser tratados menos do que uma princesa ou um príncipe. Ninguém pode tratar o outro e colocá-lo debaixo de um tapete e falar, você é um incapaz, ou você é isso ou aquilo, e nós permanecemos nisso, por quê? Porque não acreditamos nesse amor. Por que não somos transformados? Por que se a água chega diante de Jesus vira vinho? Por que nós entramos na igreja, comungamos e saímos igual? Porque não acreditamos que recebemos Jesus vivo. Jesus fala que esse é um dos maiores sofrimentos da vida dele, é a hora da Eucaristia, porque ele chega cheio de coisas para derramar em nós, e o nosso coração duro, incrédulo, acha que está recebendo um pedaço de pão. Se algum de vocês tem o livro da Catarina Emmerich, ouviram falar em Catarina Emmerich? Grande mística da igreja, que viveu com a Eucaristia, e que revelou, ela escreveu vários livros, né? Enquanto ela entrava em êxtase, ela comungava e entrava em êxtase, e um deles é
sobre o Cordeiro, sobre a paixão de Jesus, foi que Mel Gibson fez aquele filme, é todo baseado no livro dela. Se você lê o livro, é tudo que o Mel Gibson colocou no filme. Então, no momento que Jesus faz a instituição da Eucaristia, vocês virem a descrição da Catarina Emmerich, naquela ceia, quando o céu se abre, e como todos os anjos se prostram, quando ele vai se tornar, em cada migalha de pão, em cada gota de vinho, é o sangue e o corpo de Jesus. E nós recebemos, entramos na fila, não percebemos onde estamos. É para qualquer coisa ser curado, é para a gente ser transformado, é para a gente falar com ele: Jesus, transforma isso. Então não esconda dele aquilo que na sua vida está precisando ser mudado. Não mascare, não venha até ele cheio de máscara, cheio de maquiagem. Mostra a sua nudez, mostra a miséria, mostra a fragilidade e fala: eu sou isso, mas não quero ser isso, eu sou sua filha, me transforma. Não permita, Jesus, que eu me tranque num quarto e veja o mundo apenas por um buraquinho da fechadura e acho que isso é o tudo. Não, Senhor, me ajuda a abrir a porta de descobrir um mundo novo que o Senhor fez para mim. Me ajuda a descobrir um horizonte, me ajuda a descobrir que eu posso sonhar e voar, porque eu sou sua. Me ajuda a não ter medo de ser transformada. Me ajuda a entender que se até aqui eu caminhei dessa forma, é porque eu não tinha uma consciência plena, mas agora que eu tenho consciência de um Deus que me ama, que eu tenho um Pai que me ama, e que uma das coisas que mais me emociona é saber que Ele espera cada um de nós. Ele me espera. E eu acho que Ele faz a continha lá, menos um dia que ela viveu, daqui a pouco ela está aqui. Mesmo que isso para nós seja, para com esse assunto. Mas é verdade. Ele nos espera para uma vida que a gente não tem dimensão. Deus nos aguarda. Um dos corpos que estão incorruptíveis, que está mais lindo, é a Santa Bernadette, que viu Nossa Senhora de Lourdes. Vocês já viram que coisa mais linda? Está uma menina dormindo com as mãozinhas, e isso tem 145 anos que ela morreu, de mãozinha posta, e ela está lá onde as freiras estão, e o cabelo dela tem que ser cortado, e as unhas também, porque continua crescendo, e o sangue dela não está coagulado, está líquido. É extraordinário, gente. O nosso Deus é algo de nos tirar a fala, e a gente ainda encontra com Ele e morre de medo dEle. Por quê? Se rasgue diante dEle e fala: Jesus, me transforma, igual o Senhor fez com aquele paralítico. Porque o que mais pode Jesus fala, o que mais pode te paralisar e não deixar você ser transformado? O que vocês acham? É o quê? É o nosso pecado. O pecado te aprisiona. Mas se você procura um confessionário, procura um sacerdote, e Jesus te perdoa, é igualzinho se você estivesse num barco a remo, que o remo está quebrado, ele dá uma batida no remo, ele faz um vento, que o barco voa. Nós somos igual um barco, mas não fomos feitos para poder ficar ancorado no cais. É para voar, é para viajar, é para estar em alto mar, não é para ficar preso. Peça a Ele, fala: Jesus, o que na minha vida me aprisiona? Qual é o medo que eu tenho de ser transformado? Qual é o medo que eu tenho de mudar de situação? Qual é o medo que eu tenho de enfrentar um novo desafio? Qual é o medo que eu tenho de mudar de situação? Se agora eu era um funcionário, virei um gerente, virei um CEO de uma empresa, virei um dono, mudei de faixa, mudei de opção. Medo de quê? Se eu tenho Deus comigo, se Ele vai ficar do nosso lado, vai nos orientar. Não, Senhor, mas eu tenho pavor de relacionar, porque eu fui magoado uma vez, fui ferida, e eu tenho medo de ser ferido de novo. Então peça a Ele cura. Qual que é a única coisa que nos cura? O que é a única coisa que cura? Não é o remédio médico. O que cura? O amor. O amor é a maior força do universo, né, gente? É a única coisa que cura. Eu já vi gente levantar de coma por causa do amor. É a maior força que existe no mundo, é o amor. É a única coisa que te transforma, é o amor incondicional de Deus. É quando você se sente amado de uma tal forma que você é restaurado. Ele fala: aos olhos do mundo a gente pode não valer nada, menos um, mas para Ele nós somos 100%, porque Ele morreu por
nós. Isso é algo para pensar. São as 3 coisas que Deus nos deu para a gente contemplar em silêncio: a cruz, a Eucaristia e a Virgem Maria. São 3 grandes mistérios para pensar, para admirar, para olhar e para ver o que a gente aprende. Então, o dia que vocês entenderem esse amor, confiar nesse amor incondicional, é claro que eu vou querer ser transformada. Fala: Jesus, olha a minha vida sob o seu olhar. E o que precisa ser mudado? O que na minha vida eu vivo que não te agrada? Em que ponto eu estou da minha vida que eu não caminho como eu deveria caminhar, sendo filho de Deus? Pensa qual situação da sua vida que não agrada a Deus. Pensa em qual situação você gostaria que estivesse cursando diferente, e tenha coragem de entregar para Ele. Porque Jesus, Ele é tão doce, que até a transformação que Ele faz em nós é doce, é suave. Deus não nos agride, Ele nos espera. Ele espera a hora que a gente já está amadurecendo, está pronto. Acho que só Nossa Senhora que foi e fez uma transformação louca, porque Ele pegou ela pela mão e fez ela correr. Ela começou como uma menina e teve que amadurecer, e tudo que ela conhecia, ela teve que viver de uma forma tão intensa. Mas Deus vai agir na nossa vida à medida que você permitir. Pense nisso cada vez que você entrar para a Eucaristia. Fala: Jesus, eu venho impuro aqui, me transforma, me faça capaz de fazer o bem, porque o bem não habita em mim, então eu não sou capaz. Por mais que eu queira fazer o bem, eu dependo do Senhor para fazer o bem. Essa é a oração, a carta que está nos Hebreus, que nós lemos no sábado. É Deus que nos faz apto a fazer o bem, porque a gente sozinho não é capaz de nada. Sem mim, nada. Mas é o amor dele, a bondade, é o poder que pode nos fazer o bem. Quantas atitudes nós podemos transformar a partir do momento que eu me reconcilio, a partir do momento que eu perdoo alguém. Isso é extraordinário. O perdão só pode vir de Deus, porque a gente, do ponto de vista humano, a gente não perdoa, a gente traça vingança. Fala: mas eu vou te pegar na reta. Deus fala: nada, vem cá, querido, deixa eu te ensinar um outro caminho. Mas é Ele que transforma, é Ele que me faz ver a minha vida sob um outro olhar. E aí é tão interessante tudo isso, porque à medida que eu vou tomando consciência daquilo que sou um filho amado, e que vivo uma situação difícil, e que eu descubro que eu posso mudar a minha história e caminhar diferente, a última palavra é a inquietação. Por que o ser humano é inquieto? Porque a gente tem processo de transformação. Então é belíssimo quando vocês lerem em João capítulo 1, quando Jesus faz uma pergunta, porque vocês imaginam, os discípulos de João estavam com ele, João Batista. Jesus passa, ele fala: eis o Cordeiro de Deus. E aí a Bíblia diz assim, que Jesus foi passando e viu que tinha 2 pessoas com ele. Um era André e o outro era o discípulo que não tinha nome. Quem era o outro discípulo que não tinha nome? Você, sou eu, que vai atrás dele. E a primeira fala de Jesus, a primeira pergunta, Jesus fez 217 perguntas na Bíblia, e a primeira que ele faz é: que procurais? Essa é uma palavra para você hoje. O que você procura quando você vem aqui? O que você procura quando você vai rezar? O que procurais? Qual é a pior coisa que pode acontecer na sua vida? Fala: ficar pobre, filho, perder o emprego. O que é a pior coisa que pode acontecer na sua vida? É perder o desejo de Deus, é perder o desejo de caminhar, de ter uma paixão, de viver uma vida com sentido. Sabe quando a gente se acomoda naquilo e se arrasta, e a pessoa fala com você: o que você tem? Você fala: ah, nada. Você está triste? Não. O que aconteceu? Nada. O que você quer? Nada. Misericórdia. Isso é assídia. É aquela pessoa que não deseja nada, aquela vida, é o que eu falo de água de chuchu rala, aquela coisa que não tem sal nem tem açúcar, aquela coisa sonsa, insonsa, pelo amor de Deus. A vida tem que ter paixão. Se o Evangelho não fizer você ter paixão, não te revirar, por isso que o livro mais de inquietude que existe chama Evangelho.
É a Bíblia, porque Jesus está sempre te questionando. Ele está sempre fazendo uma pergunta: o que você procura? É muito grave se a gente for sequestrado pelo consumismo, que faz com que você ache que o seu desejo está resumido naquilo que o dinheiro te dá. É muito pobre. É muito pobre. Se achar que aquilo que eu possuo na mão é o desejo que resume a minha vida, é pouco demais. É muito triste uma pessoa que não deseja nada, uma pessoa que não quer nada, uma pessoa que fala: tanto faz chover, eu fazer sol. Pelo amor de Deus, tem que ter energia na vida, tem que ter paixão pela vida, tem que ter paixão pela causa de Jesus, tem que ter paixão para viver uma vida que o agrade, tem que ter paixão para chegar no céu, tem que ter paixão para fazer de tudo para não passar pelo purgatório, tem que ter uma paixão para viver tudo isso, viver a nossa fé, e se precisar ir até o sangue, por Ele, mas somente por Ele, por mais ninguém. Quando naquela festa de Cristo Rei, que tem uma revolução que pega o pessoal, que eram famosos cristeiros, que pega uma criança e um tio dele fala com ele, um menino de 11 anos, fala por favor, que vivo na época um presidente de um país, e o tio dele fala: por favor, fale isso. Aí na hora que vão pegar o menino, ele fala: fale, o que você tem que dizer? Ele fala: viva Cristo Rei. E é morto. Era uma criança. Será que a gente tem coragem? Então, qual a pior coisa que pode acontecer? Eu não saber o que eu desejo. Então, quando Jesus vira para trás e pergunta hoje no seu olho: que procurais? Agora que você precisa recomeçar a sua vida, seja por uma infidelidade, seja porque você desistiu de alguma coisa, seja porque perdeu alguém, seja, não fique parado no dia da dor, não fique parado no dia que você descobriu a traição, não fique parado no momento que alguém morreu, não fique parado no dia que você perdeu o emprego. Levanta. Quando Jesus ele pega o paralítico, ele fala com ele: de pé. Essa é a palavra da ressurreição, essa é a palavra que ele quer dizer para cada um de nós: de pé. Eu não te fiz para ficar deitado. Você é minha imagem, a minha semelhança, anda como meu filho na minha presença, porque eu estou aqui. Então eu garanto a minha presença, eu te abençoo, eu te conduzo, eu não te abandono, eu não te traio, apesar das suas infidelidades, todinho, né? A gente tem que falar com ele todo dia de manhã. Jesus, eu chego no espelho e falo com ele: Jesus, está me vendo? Está entendendo? Sou eu mesmo. Olha para mim, presta bem atenção como é que eu estou vestido, para você não me perder no meio do povo, porque vai que você me perde. E se o Senhor não ficar, prestar atenção, eu te perco, eu te traio, por muito menos que 20 moedas. Eu te traio facinho, se o Senhor não ficar perto. Fica de olho em mim, que eu não presto. Tem que falar isso com ele todo dia de manhã, porque o mundo te seduz, e você deixa Jesus facinho. Fala com ele: daqui a pouco eu volto, tá? É assim. Então, até termos consciência que de verdade o propósito de Deus na vida de cada um de nós é algo extraordinário, que Deus nos fez para uma coisa muito grande que a gente não tem dimensão, que somos filhos amados, sonhados e desejados. E isso, se não ficar gravado no seu coração, o vento que bater, ele te derruba. Não pode, a gente não é derrubado por causa dele, Ele que nos sustenta. É essa certeza absoluta que vai te manter no caminho. Então eu posso recomeçar quando Jesus sussurra no seu ouvido: a história não acabou. Lembra dos lençóis dobrados? Quando Madalena chega no sepulcro e Jesus não está lá, o sepulcro está vazio. Isso é extraordinário. O sepulcro está vazio porque a história não acabou, tem muito por vir. Por isso que Madalena não encontrou um sepulcro habitado. Era como se Jesus deixou tudo dobradinho e falou: daqui a pouco eu volto. A história não acabou. É isso que tem que nos manter, porque Ele pode chegar a qualquer hora. É isso que tem que manter a minha vida em vigilância, em atenção à presença de um Deus que eu caminho com Ele. Aquilo que Zacarias falou, que eu possa andar na vossa santíssima presença, em santidade e justiça, todos os momentos da minha vida, sabendo que eu estou com Ele, olhado por Ele, amado por Ele e voltando para a casa dEle, que eu vim do amor e volto para o amor. Essa consciência tem que permear a nossa vida, senão os problemas de cada dia nos destroem. Mas é importante que a gente compreenda que em cada manhã eu recomeço.
Todos os dias a gente tem, todos os dias a gente tem problema, ok? Todos. Não há vida sem conflito, não há vida sem crise, não há. Mas eu posso transformar a vida sem crise, aquela vida, sabe aquela água parada? Aquilo não motiva ninguém, aquilo não faz ninguém crescer, aquilo não faz ninguém acordar para um desafio e falar, mas por causa dele eu venço. Compreende? A gente tem que ter coragem de enfrentar o mundo por causa dele. Essa vida sem desejo, essa atonia da alma, isso é um desastre que pode acontecer na vida de um cristão. Não ter paixão pelo Senhor teu Deus, não ter paixão para viver as coisas. E hoje vocês pensem nessa frase: que procurais? Qual é o desejo mais profundo da sua alma? Fala, filho, eu nunca pensei nisso. Que bom que hoje pensa. Que procurais? Quem é você? Pare e pensa. Não se defina pela sua profissão, mas se defina quando você não tiver nada, inclusive se estiver nu. Não na roupa, na alma. Compreenda isso. Quem sou eu? Que mistério é esse da minha vida? Que mistério é esse de um Deus que me ama, que me convidou à existência, que me presenteou com tantas pessoas, com tantos talentos, e me colocou aqui para poder caminhar com eles, mas voltar um dia para casa. Mas não vou levar nada do que ele me presenteou aqui, não é? Tudo aqui eu deixo, mas vou levar somente o quê? O que eu levo? Qual que é a única coisa que eu vou poder levar para Jesus? Somente o amor que eu tiver vivido. Mais nada. Mais nada. Por isso a gente tem que pedir a Ele: me dê a graça de te amar mais. Vocês já pediram isso para Ele? Jesus, me dá a graça de te amar mais. Eu quero te amar mais. Me ajuda a te amar. Me ajuda. Eu quero viver uma aventura com o Senhor como os discípulos viveram. Eu quero ser pescador de homens. Eu quero viver uma vida que tem sentido. Eu quero envelhecer, ser consumido, sabendo que é por ti. Eu quero, quando ele perguntou para os discípulos: que procurais? Ele falou: venha ver. Será que a gente tem coragem de ir? Venha ver, caminhe comigo, ande na minha presença. A gente não pode ficar paralisado. Vamos pedir a Jesus hoje que nos liberte. Às vezes do dia da dor, de uma notícia que me paralisou, de um medo que eu tenho. Fala: Jesus, todo obstáculo à transformação são os meus medos, é a minha paralisia. Me tira da paralisia, como se eu tirou aquele paralítico que estava numa cama, e se eu pôs ele para andar. Faz isso comigo, põe minha vida em movimento, faça com que o Espírito faça com que minha vida esteja em movimento. Aquilo que, quando Bernadette ela foi avaliada por uma equipe de Roma, né? O Vaticano mandou uma equipe de homens, de cardeais, para poder avaliar Elizabeth, para ver se ela não estava mentindo, se ela não estava imaginando. E aí um deles no final pergunta para ela: como é que você sabia que você tinha que ir na gruta? Ela falou: eu não tenho palavras para decidir, para explicar. Mas depois ela falou: eu não sei explicar direito. Depois ela explicou: eu acho que eu sei explicar. É o vento que me levava. Quem é o vento? É o Espírito Santo de Deus. A nossa vida tem que ser movimento. A vida cristã não pode ser parada, não pode ser morta, não pode ser uma água parada como o mar morto. Senão você vê que não tem nem peixe, que não gera vida. A nossa vida tem que gerar vida. A nossa vida tem um propósito. Nós temos que lembrar que a nossa vida foi feita para algo muito maior. Então não é uma traição que me põe no chão, não é uma infidelidade que me destrói, não é um desemprego que me destrói, não é porque eu fiquei quebrado financeiramente que me destrói. Não é isso que me destrói. A minha vida tem um propósito maior. Isso vocês têm que saber. Qual é esse propósito? Você vai descobrir diante dele, com ele, diante da palavra dele, em cada Eucaristia que você tiver. Fala com ele: vai fazendo na minha vida aquilo que um dia o Senhor sonhou. Me ajuda a ser o seu sonho de amor. Me ajuda. Eu quero amar mais, eu quero viver mais a verdade. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a esse abandono nas mãos de Deus, esse abandono de viver a vontade dele. E aí, para me encerrar, eu quero terminar com a palavra de Isaías, que está em Isaías 35, porque às vezes a gente chega aqui tão abatido, e às vezes, quando a gente vive uma situação muito difícil na vida,
e que a gente às vezes não quer recomeçar, a gente quer desistir, a gente fala, porque a pior coisa que pode acontecer na nossa vida não é quando ninguém te espera mais, quando você vai chegar em casa, mas você não esperar mais nada da vida, achar que a música já acabou, que os jogos já encerraram, e você espera, assim, como angústia, o fim que não chega. Não, Deus não nos fez para isso, de jeito nenhum. Deus nos fez para muito mais, né? É algo extraordinário na nossa vida, né, gente? Deus pega a gente assim do nada, né? E faz algo que ninguém pôde pensar que Ele faria. Por isso Ele é Deus. De todo mal, Deus tira um bem. Se não fosse assim, Ele não seria o Todo-Poderoso. Quando a gente pensa que acabou, Ele fala, nada, bom, só está começando. Deixa eu fazer para você ver. Deixa agora eu ser o protagonista. Eu falo que a melhor parte da nossa vida é quando a gente fala, não, agora não dou conta de fazer mais nada. Falo, uau, agora chegou a vez dele. Agora é a vez da coisa brilhar. Agora é a vez de fazer uma história completamente diferente. Uma coisa que ninguém pensou. Claro que não, porque Ele é que é Deus. Então vamos pedir a Ele a graça de ser criança, a graça dessa confiança incondicional, a graça desse abandono e falar, eu creio que o Senhor me amou, por isso me criou, e que o Senhor tem um projeto imenso para mim. Então, independente da situação de sofrimento que eu estou vivendo, hoje, eu posso recomeçar, porque o Senhor é meu Deus. Então, a palavra de Isaías é, quando ele diz, fortaleceis as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes, dizei aos corações deprimidos, sede fortes, não temais, eis vosso Deus. E Ele diz, Ele quer nos dizer que o nosso jugo está encerrado. Deus veio para nos libertar. Não tenha medo de viver essa confiança incondicional em Deus. Seja de onde você estiver, a mão de Deus não é curta para te ajudar. E nós queremos encerrar com a mesma música da semana passada. Não há noite mais escura, não existe, que possa impedir um novo dia de amanhecer. Sede corajosos, fiquem de pé, para que vocês possam caminhar na verdade diante daquele que nos criou. Eu não queria encerrar o mês de maio sem que a gente pudesse fazer uma reflexão sobre Nossa Senhora. Eu acho que a gente precisa conversar um pouco mais, né? Entender mais, para nos ajudar, entender o papel da mãe. Eu fico pensando como que os planos de Deus são sempre tão maiores do que nós, né? Nossa Senhora como menina, a menina, e ela já era prometida a José, né? E naquela época eles eram prometidos, era como se já tivesse casado no civil, mas a mulher só saía da casa dos pais dela quando o homem construía a casa. Então por isso que ela já era prometida a José, e ela ficou grávida aí, né? Antes de ir para casa que ele estava construindo. Você imagina, quando ela recebe a primeira parte da missão, ela recebeu a primeira parte, né? Que ela é ser mãe do Filho de Deus. Quando eu fico imaginando que ela de pé na cruz, aos pés da cruz, vendo o sofrimento dele, ali a gente fica tão impotente quando vê um filho sofrer, quando vê alguém que a gente ama sofrer. Ela vendo ele sofrer daquela forma como viu, na impotência, ela recebe uma outra missão dele, que ela seria mãe de toda a humanidade. Ela nunca imaginou que ela seria responsável pela salvação de cada um de nós. E acredito que um dia, quando a gente chegar no céu, nós vamos ficar muito emocionados, e eu tenho a impressão que envergonhados de tudo que ela faz para cada um de nós. Todo mundo aqui alguém aqui é consagrado a Nossa Senhora? Então, quando a gente é consagrado a ela, a gente reza todo dia aquelas 3 Ave Marias, que a gente fala assim, 3 Ave Maria por minha conta, porque eu falo a frase e rezo Ave Maria. A gente fala, amém, assim seja, por tudo que ela fez na terra quando ela esteve aqui. Amém, assim seja, por tudo que ela faz no céu, hoje.
Amém, assim seja, por tudo que ela faz, tudo que ela fez, faz e ainda fará na minha alma. Tu fica imaginando o trabalho que eu já dei para ela, ainda dou. Então isso não é uma brincadeira. Então por isso hoje eu resolvi pensar, da gente pensar um pouco, o que foi para Nossa Senhora receber cada um de nós como filho. E ela como mãe, ela não vai ter sossego enquanto ela não puser todos no céu. Ela é mãe, e mãe cuida, né? Mãe está atenta a cada filho. E eu queria lembrar daquela frase de João, no capítulo de João, versículo 19, quando nas 7 últimas palavras de Jesus na cruz, João estava lá, aterrorizado com tudo que ele estava vendo, com ela, com Nossa Senhora, e Jesus olha para eles e fala: mulher, eis o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. É essa frase. O discípulo a recebeu em sua casa. Queria perguntar para vocês, como que cada um de nós já recebeu Maria na sua vida? Porque quando a gente pensa nas aparições dela lá em Fátima, e pensando em Maria, a gente como peregrino nesse mundo, a gente pode pensar nela de quatro maneiras. A primeira, como uma mestra de vida espiritual. Nossa Senhora foi a primeira discípula de Jesus, era mãe dele, mas foi aquela que acompanhou o filho no caminho estreito até chegar na cruz e ficou de pé. Eu posso imaginar Nossa Senhora como aquela senhora inatingível. Então, como é que eu vou chegar perto dela? De jeito nenhum, né? Porque como é que eu chego perto daquela que é Maria? Aquela que é a mãe de Deus, a Imaculada, assunta aos céus. Falo, não, chego não, é longe demais. Mas eu posso pensar em Nossa Senhora como aquela que acreditou, bem-aventurada, porque ela acreditou absolutamente em todas as circunstâncias, seja do momento do nascimento, a ver o filho dela sofrer e ser pregado na cruz. Ela acreditou em todas as circunstâncias, em todas as palavras que tinham sido ditas. Então ela foi bem-aventurada. Mas eu também posso reduzi-la e ter Nossa Senhora como aquela santinha que eu peço favores a um custo tão barato. Então imagina o risco que nós corremos de reduzi-la a uma santinha que eu vou ali, faço uma promessa, troco alguma coisa com ela e reduzo ela. Ou eu posso correr o risco de achar que ela é grande demais e eu não posso chegar perto dela. Falo, Maria, não sei que ela existe, respeito, mas ela não participa da minha vida. Eu não tenho a relação com ela como minha mãe, como aquela que cuida da minha salvação. Compreende? É tão diferente. É tão diferente. Porque ela fica inatingível. Mas eu posso pedir a ela que eu quero que ela seja minha mestra espiritual. Ela seguiu o caminho, ela foi a primeira, então ela sabe esse caminho. Eu fico imaginando o que foi para ela. Todos vocês que são mães sabem o que eu estou falando, de ver Jesus crescer dentro dela, gerar o Filho do Altíssimo. Fico imaginando o que foi aqui, que experiência foi essa dela ter gerado. Então quem melhor conhecia ela do que ele? Como vocês, como mãe, o filho engana vocês em quê? Em nada. Como é que foi ela gerar esse menino, que era o Filho do Altíssimo, né? O Criador, né? O que foi para ela amamentar Jesus, né? Os livros, aquele livro, não sei se aqui alguém já leu, que chama Mística Cidade de Deus, alguém já leu esse livro? O livro é belíssimo, é só sobre a história de Nossa Senhora, é lindo, é uma freira espanhola, que é
ela é preparada 20 anos para receber as revelações, o livro é desse tamanho, é belíssimo, e Nossa Senhora, ela tem toda uma caminhada dentro do mosteiro, e depois ela é convidada para poder ser a coordenadora geral, a chefe, e Nossa Senhora fala com ela, ela não quer aceitar, Nossa Senhora fala com ela, aceita que eu te ajudo. Fácil. E ela é extremamente preparada para isso, e Nossa Senhora conta para ela como que amamentava Jesus, e fala que ela ficava sem saber como é que fazia, e aí ela pedia permissão a ele para amamentá-la. Olha que cena devia ser isso. E ela não tinha coragem de beijá-lo no rosto, ela beijava o pezinho dele, porque eu ia amassá-lo, né? Você imagina que delícia que ele devia ser. Então ela tinha tanto respeito que ela beijava o pé dele. Então esse livro, que vocês tiverem a oportunidade de ler, leia, porque ele é belíssimo. Então, quando eu penso em como que a gente pode reduzir Maria, hoje eu convido vocês para a gente poder descobrir Maria. E quando o anjo vem preparar os meninos lá em Fátima, primeiro o anjo vem preparar as crianças, né? E o anjo faz 3 aparições, não sei se vocês lembram disso, né? Então a primeira coisa que o anjo fala é assim: os corações de Jesus e de Maria estão atentos às suas orações e súplicas. Por que eu estou colocando isso? Porque quando o anjo fala isso para os meninos, ele quer dizer que o coração de Jesus e Maria, que está sempre junto, estão atentos às orações, não é só dos pastorinhos, é atento à minha oração, atento à sua oração, atento à oração de cada um de nós. Deus escuta com detalhe tudo que você fala, mesmo que aparentemente ele não responda, ou mesmo que a resposta dele não seja aquilo que você está esperando, mas ele está atento. E não há uma oração, não há um coração que reza, não há alguém de joelho, um coração contrito, um coração que chora, um coração que está sofrido, que a graça não chegue. Não existe. Nós temos uma intercessora poderosa, ela está atenta junto com ele ao que a gente está falando. Por isso que eu amo rezar Ave Maria, porque é o que a gente fala: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, que hora? Agora. E a sensação que eu tenho é que ela cutuca ele e fala: agora, porque mãe não é para depois, é para agora. Lembrem disso, é para agora, né? Então é preciso a gente pensar nisso, porque se a gente acha que Deus esqueceu de nós nesse mundo e não escuta o que eu estou falando, Ele está atento e escuta tudo que você falar hoje, o que você já falou até agora, Ele está atento. Depois o anjo fala com eles na segunda aparição. Os sagrados corações de Jesus e Maria estão atentos, tem um projeto, os dois, de misericórdia para a vida, de misericórdia, de graça, de amor, de perdão para a vida de vocês, dos pastorinhos. A gente acha quando lê lá que é para eles. Não, é para mim, é para você, é para cada um. Deus nos ama e nos aceita como somos, na verdade como estamos, mas Ele nos sonha muito maior. O projeto que Deus tem para a nossa vida é algo extraordinário, que nós reduzimos. No nosso pequeno ateliê, a gente fica preso no ateliê, sonha com aquilo e acha que é aquilo que Deus tem que cumprir. Não é. É preciso ter a coragem de se abandonar nas mãos dele, como Maria fez. Vocês acham que ela imaginou que quando o anjo falou com ela, que ela seria mãe da humanidade, que ela seria rainha do universo, do céu e da terra, e que ela seria colocada na capa de uma revista, sendo colocada como a mulher mais poderosa do mundo? Nunca pensou nisso? Aquela menina humilde lá de Nazaré, era uma adolescente. Nunca. Então o projeto de Deus é muito além do que você sonhou para a sua vida. Mas deixa Deus ser Deus na sua vida. Não dita regra para Ele, não. E nem fala com Ele, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Desenha, não. Se entrega. E a outra coisa que o anjo fala com eles, porque o anjo convida os meninos a rezar e pergunta, ajuda os meninos para que eles possam rezar pelos pecadores, por aqueles que não creem. Portanto que o coração de Jesus e de Maria é ofendido. Tanto que o coração de Maria aparece lá, ela mostra para os meninos cheio de espinho.
porque o quanto ela é ofendida e o quanto o coração de Jesus é ofendido inúmeras vezes. Mas é tão interessante tudo isso, porque logo depois, quando o anjo prepara, que Nossa Senhora chega, 13 de maio de 1917, Nossa Senhora pergunta quando Lúcia vê aquela mulher linda, imagina, numa luz maravilhosa, na luz de Deus que a transforma, Lúcia fala para ela, pergunta para ela assim: de onde que a senhora veio? É a mesma coisa de perguntar assim: quem é você? Aí Nossa Senhora responde na lógica de Deus, que é tudo diferente nossa, e fala assim: eu quero que vocês venham aqui durante 6 meses, na mesma hora de hoje, no dia 13 de cada mês. Então primeiro vocês vêm, depois eu conto para vocês quem que eu sou. Quantos de nós voltariam? Porque a nossa lógica com Deus é matemática, a lógica de Deus não é matemática. A gente fala assim: não, mas para poder vir cá eu tenho que saber quem que você é, o que você quer, como é que é, eu quero saber os detalhes. Ainda mais a gente que quer ter controle de tudo. Quantos de nós iam voltar lá? Por isso que ela voltou para as crianças. Imagina, Lúcia com as crianças voltaram sem saber quem ela era. Voltou todo mês. E aí, combinado com os meninos, aí Nossa Senhora fala: vocês voltam? Eles falaram: voltamos. Depois eu conto para vocês quem que eu sou. A gente fala: essa lógica de Deus, que é isso, vê se eu vou fazer isso. Mas o caminho de Deus conosco é assim: você aceita fazer isso? Eu não vou te explicar. Você aceita a minha proposta? Depois, quando você estiver pronto, eu te explico. Quantos de nós aceitamos fazer isso? Foi com Nossa Senhora. Você aceita ser a mãe do Filho de Deus? Depois eu te explico o resto, quando você der conta de entender. É isso que a gente precisa aprender com ela. Esse sim dela transformou a nossa vida, permitiu que Jesus se fizesse homem e permanecesse vivo conosco. Isso é escandaloso. Então, na verdade, a gente precisa aprender com ela que esse sim dela também seja o nosso sim, para que esse sim seja a grande transformação da nossa vida, a entrega absoluta, incondicional à vontade de Deus. É isso que a gente tem que aprender com ela. Aquilo que, quando a gente reza o Pai Nosso, eu vou ensinar isso para vocês. Quando a gente fala: seja feita a vossa vontade, a gente deve se inclinar. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso quem me ensinou não foi eu, não, foi Jesus. Também não ensinou, não foi para mim, não, ele ensinou para um santo e eu aprendi. Inclina em ato de submissão. Seja feita a vossa vontade. Então isso a gente precisa aprender. Então vocês imaginam, a lógica de Deus é inversa de tudo que a gente quer na vida. Então às vezes Deus está fazendo uma proposta na sua vida, é isso. Mas Senhor, não, faz isso primeiro, depois eu te explico quando você estiver pronta. Aí a gente lembra de Isaías: os meus caminhos não são os seus caminhos. Tanto a distância daquilo que eu penso, porque Deus pensa, ok? Os meus pensamentos não são os vossos. O seu pensamento é um, o pensamento de Deus é outro. O caminho de Deus é um, o seu é outro. Qual é a diferença aqui? É se entregar, é confiar. Essa confiança incondicional que Nossa Senhora teve, foi que Isabel falou com ela: bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditastes. Por isso tudo aconteceu na sua vida. Assim será na nossa vida quando a gente também se entregar. Mas vai ter que ter a ajuda de Maria, né? Ela vai falar: pode ir, minha filha, pode ir, meu filho. Porque quem é a sua advogada? Eu. Quem te defende? Eu. Quem vai interceder por você? Eu. É ela. E aí vocês imaginam, quando ela termina a primeira conversa com Lúcia e os 2 meninos, ela fala com Nossa Senhora. Nossa Senhora fala com ela assim: e vocês estão dispostos a sofrer pelos pecadores, para que a alma deles não se perca? Aceitar tudo que Deus vai mandar para vocês sofrerem? Eles, como crianças, falaram: claro, pode mandar tudo. Eles tinham noção do que ele está falando? Não tinha. Muito bem. Naquele dia eles combinaram que ninguém podia saber. Jacinta foi para casa, que ela era irmã de Francisco. Ela chegou em casa, olhou para a mãe, contou tudo para a mãe na hora. A família de Jacinta e de Francisco acreditaram.
A mãe de Lúcia era muito rigorosa, mulher extremamente religiosa, não podia acreditar que a mãe de Deus tinha vindo conversar com aqueles meninos pobres. Falou: vocês são tudo analfabetos, é pobre, nós não temos nada a ver com conversar com vocês, pode o quê? E aí Lúcia começou a sofrer demais, porque a mãe dela chegou a bater nela para ela falar a verdade. Ela apanhou. Então isso para uma menina de 10 anos era uma coisa louca. Ela apanhou. E aí o povo parou de ir para a igreja, não queria assistir missa não, começou a ir na casa deles. E eles tinham uma condição, era pobre, mas não era um pobre que a gente dizia no interior remediado, porque eles tinham umas plantações. Aí o povo começou a invadir a cova da Iria para rezar com eles, destruiu tudo que eles tinham plantado. Então Lúcia não conseguia entender que depois de uma alegria daquela, a vida dela virou um tormento. Então quando Nossa Senhora volta em junho, a primeira coisa que ela fala com Nossa Senhora, que Nossa Senhora revela para eles o céu, revela o inferno, eles vão ao inferno, né? E tanto que Jacinta é que mais fica apavorada com o inferno, e ela aceita sofrer tudo para que uma alma não vá para o inferno. Então ela pegava a frutinha toda que tinha espinho, apertava na mãozinha dela, ela falava com Jesus para que uma alma não vá para o inferno. Ela tinha 8 anos. E Francisco, eles viviam de jejum, eles faziam muito jejum para que as almas não fossem para o inferno. Então Nossa Senhora mostrou isso para eles, né? E aí quando Lúcia volta, quando Nossa Senhora aparece, a primeira coisa que Lúcia fala para ela é: a senhora vai nos levar para o céu? Eu quero ir embora. Quer dizer, basta. Depois que eu já te vi, tudo que nós estamos sofrendo, tudo que eu estou sofrendo agora, eu não entendo, tenho 10 anos, eu quero ir embora. Aí Nossa Senhora fala com ela: eu vou levar vocês para o céu. A Jacinta e o Francisco daqui a pouco, mas você fica mais um pouquinho, 87 anos a mais. Ela morreu com 97, olha o tempo de Deus, como é que é diferente do nosso. Porque Deus quer te usar para poder divulgar a devoção ao meu coração imaculado. Aí Lúcia falou com ela assim: mas eu vou ficar sozinha? Aí quando Lúcia fala isso, e Nossa Senhora vai conversar com ela, e nós vamos conversar sobre isso, Lúcia volta para uma coisa que acontece na nossa vida, que se chama solidão. É a solidão que nós como ser humano vamos passar. Jesus como ser humano não foi entendido pelos discípulos, nem a vida dele, nem a obra dele. Então Jesus viveu a solidão, e na hora da cruz, o que ele gritou? meu Deus, por quê me abandonastes? Então a solidão ele também viveu. E a solidão a gente vive na vida da gente quando tem hora que ninguém entende você. Larga para lá, ninguém entende. Mas Nossa Senhora fala uma coisa para ela, fala com ela: Lúcia, não preocupa, porque o meu coração imaculado será o teu refúgio. O que é refúgio? Refúgio é um lugar que a gente se esconde, é um abrigo, é uma casa aconchegada. E hoje Nossa Senhora quer ser um refúgio para todos nós, que se sente sozinho, que se sente desamparado, que está com problema, que não sabe para onde vai. Ela é o nosso refúgio, é com ela que eu posso contar, é lá que a gente esconde, e a gente sabe que vai ter o consolo da mãe, que vai ter o amparo da mãe, que vai ter o colo da mãe. Então eu posso me refugiar no coração dela. Fala: me dá colo, porque a Senhora é minha mãe, me ajuda, me ampara no momento que eu estou sozinha, porque depois que Jesus veio, ninguém mais ficou só. Ele falou: eis que estarei convosco todos os dias. Mas como que a gente precisa de um colo? E o coração de Maria e de Jesus está sempre juntinho. Então é preciso que a gente entenda o que significa isso. Quando Lúcia fala nos livros dela, não sei se vocês leram, como que o coração de Nossa Senhora foi o refúgio para ela durante toda a vida dela na terra. Imagina, depois que ela viu Nossa Senhora, foi colocada ela teve que ser freira, ela teve que ser escondida. Pode imaginar que ciúme ela gerou? Mas por que Nossa Senhora apareceu para você e não apareceu para mim? Você acha que você é melhor que alguém, né? Porque ela apareceu para você e conversa com você. Imagina o que ela viveu. Ela era uma menina, ela teve que ser escondida, né? De tanto que as pessoas queriam ela, tocar em Lúcia, aquela luta toda, né? Com Lúcia não foi fácil. Eles estiveram presos, vocês sabem da história, né? Então, quando Lúcia vem trazer essas perguntas, né? Fátima é uma riqueza para que a gente possa se ver, para que a gente possa conhecer um pouco mais de nós, de entender em que momento, aonde eu estou pondo Nossa Senhora na nossa vida. Se eu estava reduzindo ela a uma santinha, que eu vou lá e peço uma graça, que ela não vai negar, mas ela pode ser tão mais do que isso.
e ela possa ser a nossa mestra espiritual e nos ensinar no caminho. Então Nossa Senhora fala, é preciso, e é tão interessante, né? Porque Nossa Senhora, ela pede uma coisa que é tão desproporcional ao que Deus pede para o que Ele vai fazer. Então Nossa Senhora fala assim: a devoção ao meu imaculado coração depende da paz do mundo. Reza o terço, que isso depende da paz do mundo. Então você imagina, você pega um terço na mão e fala, mas eu rezar esse terço depende da paz do mundo? É porque o que eu faço é nada, mas Deus pega aquilo e projeta para muito mais. Então assim, a gente não consegue, porque a gente faz os cálculos nossos e é muito diferente da nossa atitude para o que Deus pode fazer. Então Nossa Senhora pede, rezem o terço todo dia. Tem um século que ela está pedindo isso. Reza o terço todos os dias. As famílias que rezarem o terço, eu lançarei o meu manto sobre elas e evitarei tantos problemas. O mundo escutou isso com toda clareza, né? Segue tudo direitinho que a mãe falou, não é assim? Por isso tanto problema. O mundo começou a ter muitos problemas quando parou de rezar o terço. Se vocês estudarem a história da igreja, vocês verão exatamente quando que a coisa começou a virar. Quando as pessoas abandonaram o refúgio secreto que é o coração dela. E aí a gente precisa aprender isso que ela pede, né? Que Nossa Senhora fala assim: e no fim o meu coração imaculado triunfará. Quando vocês escutam essa frase, o que vocês pensam que vai acontecer? A gente acha que Nossa Senhora vai chegar, tchan, não é? Aquela coisa maravilhosa. Vocês acham que vai ser assim? Nossa Senhora era mulher da discrição, né? Do silêncio, né? Lá em Caná da Galileia, ela vê que está faltando vinho e fala: fazei tudo que Ele vos disser. E até hoje ela continua falando para nós: obedeça, meu filho, faça tudo que Ele vos disser. Até hoje ela continua falando a mesma coisa. Mas vocês imaginam quando Jesus poderia ter feito essa apoteose, que Ele poderia ter feito isso no momento da ressurreição, né? Podia ter colocado as trombetas para tocar, podia ter colocado tanta luz, tanta coisa para acontecer, alguma coisa para rolar pedra, para ter feito uma coisa assim, um show indescritível na ressurreição dele. E Ele fez? Nada. Silêncio. Ninguém viu nada. Ele só dobrou os pano da cabeça, o sudar, Ele só dobrou. Você sabe que isso tem um significado, né? Porque para o judeu o pano da cabeça está dobrado, porque quando vocês estão à mesa comendo e um pai de família, ele simplesmente levanta porque alguém chama e ele joga o guardanapo na mesa, significa, porque significa que ele vai, se ele dobra, significa que ele vai voltar. Se ele joga na mesa, é porque ele terminou. Jesus dobrou para dizer: eu volto. É espetacular, né, gente? É porque a gente não entende nada, né? Mas o negócio é espetacular. Então, Nossa Senhora, quando ela fala: o meu coração vai triunfar, como é que vai ser isso? Quando que o coração de Nossa Senhora vai triunfar? É quando ela conseguir fazer com que o nosso coração seja transformado. É quando ela conseguir fazer com que cada um de nós reze o terço. Na verdade, rezasse o rosário, rezasse o terço, tivesse devoção ao Imaculado Coração dela, fizesse a consagração a ela, para que pelas mãos dela a gente chegasse ao coração de Jesus, para que ela pudesse trabalhar na nossa vida, para que ela pudesse nos ensinar a ser filho de Deus, a ser uma filha do Altíssimo. Então tudo que Nossa Senhora deseja é poder trabalhar em nós. Quando ela conseguir fazer isso, é que o coração dela triunfa. Ela não quer glória para ela, não precisa. Ela é a rainha do céu e da terra. É tão diferente. Mas ela se coloca como nossa mãe, com aquela que quer nos educar no caminho de Deus. É aquela que quer nos orientar, porque ela sabe o caminho, porque ela já fez esse percurso, ela já andou, ela conheceu tudo. Ela sabe o que pode nos ajudar a acreditar quando você não tem mais nada aonde segurar. O sábado sempre é um dia que eu penso muito, porque na sexta-feira ela enterrou ele e não tinha ninguém com ela.
depois que ela enterrou ele. De Madalena, João, que era um adolescente. Ela não tinha ninguém. E ela passou o sábado na espera de Deus. O que tinha escrito para ela que ia acontecer? Nada. Foi a única que acreditou na contemporaneidade. As coisas foram acontecendo e ela foi confirmando. Vocês imaginam que ela passou o dia de sábado esperando uma notícia? Foi o dia que ela, com exceção dos 3 dias que Jesus tinha sumido, foi o tempo que ela ficou completamente longe dele. Pode imaginar como é que foi o sábado? Por isso que o sábado se chama sábado da espera, até o dia amanhecer e ele chegar. É uma coisa de louco, né? Quando ele deu entrada, porque eu tenho certeza que ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Aonde que ela se baseou? Aonde? Ela esperou em Deus, porque se ele fez uma promessa daquela, que o filho dele ia vir para salvar o mundo, tinha que ter uma continuidade, tinha que ter alguma coisa, ela não sabia o que, mas teria. E é espetacular. Então ela sabe desse caminho, ela sabe que nós viemos do amor e voltamos para o amor. Ela sabe como é que a gente tem que fazer esse caminho, e ela sabe que como é que rezar o terço transforma. Ela sabe que o terço foi criado no céu, assim diz Jesus, para os corações simples e humildes, para que à medida que a gente reza, Jesus diz, as graças são derramadas. E ele fala como que é a alegria dele de permitir que as graças sejam derramadas através das mãos de Maria. Por isso ela é medianeira. Ela sabe que nós podemos fazer com ela o que a gente faz, que os filhos fazem com vocês. Mãe, pede o pai para mim. Não é assim que os meninos fazem? Mãe, pede aquele negócio para o pai para mim. Então a gente chega perto dela e fala, pede para mim, para o pai, aquela graça que eu preciso. Porque não é ela que dá, ela pede a ele para nós. Ela intercede, ela sabe o jeito de pedir, que a gente não sabe, né? Tudo mais ou menos. Mas ela é como um exemplo lindo que eu vi. Que a gente, é como se a gente fosse entregar uma maçã para Deus, ó, o dono de todas as coisas, vai fazer o que com a maçã? Mas que quando a gente entrega para ela, ela pega aquela maçã, põe numa bandeja de prata, dá uma melhorada nas coisas e leva até ele. Ele fala, olha, que bacana, né? Mas quem fez o meio de campo? Ela. É igual vocês fazem com os maridos para conseguir as coisas para os filhos. Não é igualzinho? Mesma coisa. Então é preciso ter essa confiança que eu tenho uma intercessora. Nossa Senhora não quer o lugar de Deus, mas ela quer interceder por nós que somos filhos. Porque ela sabe que a gente está num vale de lágrimas. Ela sabe que é problema demais, que as situações são difíceis demais, e que ela está do lado dele. Ela pode só cutucar ele e falar, não precisa nem falar, cutuca e fala, ali. E as graças, né, que nos são concedidas através de Maria, são inúmeras. Quanta coisa ela faz na nossa vida, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente não vê, que ela intercede por nós. Então hoje, quando eu pensei em trazer essa meditação, foi exatamente para a gente poder lembrar disso, como é que eu recebi Maria na minha vida, como que eu coloco ela na minha casa. E eu queria propor vocês a fazer uma experiência com Nossa Senhora, a convidá-la para ser sua mestra espiritual. Fala, me ajuda, eu quero ir para o céu, me ajuda a caminhar, eu quero amar o seu filho Jesus, eu quero amar a Deus, eu quero fazer a vontade dele na minha vida, eu quero me entregar a ele, eu quero confiar nele, eu quero permitir que na minha vida seja feito completamente a vontade de Deus. Eu quero dar um sim a ele incondicional como a senhora deu. Eu quero nunca duvidar desse amor, mesmo que a vida esteja no escuro, mesmo que ele ainda não tenha me respondido, mesmo que eu esteja em completa solidão física. Eu quero, a seu exemplo, cumprir tudo que a senhora cumpriu. Me ajuda. Peça a ela. Tenho certeza que Nossa Senhora terá um prazer imenso em nos colocar no colo, em nos ajudar. Eu falo com ela que eu fui matriculada na escola dela, e eu brinco com ela que eu sou a menina dos cabelos desalinhados. Eu falo com ela, sabe aqueles meninos que levantam que o cabelo está na misericórdia, assim? Eu falo, sabe aquela menina? Sou eu. Então, a senhora vai penteando meu cabelo, vai organizando, para que eu possa chegar um dia arrumada diante do seu filho. Me ajuda a chegar até ele. Então eu preciso pedir a intercessão dela, que é toda poderosa. Onde Nossa Senhora está, se a gente tiver guardado no manto dela, o inimigo de Deus não consegue chegar, porque ele tem pavor dela.
Por que o inimigo tem pavor dela? Eu estava lendo há um tempo atrás o Padre Gabriele à morte, que vocês já viram, que foi o grande exorcista do Vaticano, que morreu antes da pandemia. E tem os exorcismos que foram gravados pela autorização do Vaticano. E um dia o Padre Gabriele pergunta para o demônio, que ele tem que dizer o nome, eu não sei qual deles que era que estava conversando com ele, não me lembro. Ele falou: por que vocês têm tanto horror dela? Eles nem falam o nome de Nossa Senhora, fala ela. Por que vocês têm tanto horror a ela? Ele custa dizer por quê. Mas são duas grandes virtudes de Maria. Primeiro, a humildade, porque ele é o inverso, ele é soberbo. Então, soberbo que caiu do céu. A humildade, o que é humildade? A consciência de que ela é criatura e Deus é o Criador. Então nós nunca podemos esquecer que Nossa Senhora é uma mãe, é uma mulher como a gente, é humana, só que não teve pecado. Então a humildade dela. E a segunda coisa é a obediência incondicional dela. Então vamos pedir a Nossa Senhora, né, que hoje, encerrando já quase o mês de maio, que a gente peça a ela que seja a nossa mestra espiritual. De verdade, nos adote como filho. Hoje nós queremos renovar a nossa filiação, né? Hoje nós queremos pedir a ela que de verdade nos aceite como filho. Que ela não olhe a nossa miséria, né? Que ela conhece. Que ela não olhe a nossa incapacidade de andar, apesar de achar que a gente é grande e que pode andar sozinho. Mas que ela, como mãe, saiba as nossas dificuldades como filho. A dificuldade de amar a Deus, a dificuldade de aceitar a vontade dele, a dificuldade de viver o projeto dele, mas que ela, naquela doçura infinita dela, assim como ela pôs Jesus no colo, assim como ela curou os machucados dele, as feridas, porque ele era uma criança, ele deve ter sido muito levado, porque ele era muito saudável, ele deve ter subido em todo qualquer lugar, deve ter caído, deve ter machucado muito. Da mesma forma como ela cuidou dele, penteou os cabelos dele, deu banho, né? Que ela também nos ajude a tomar banho na alma, que ela nos ensine a confessar, que ela nos dê a graça de conhecer os nossos pecados, lavá-los, né? Do mesmo jeito que a gente toma banho do lado de fora, toma banho na alma, que ela nos ajude a amar Jesus acima de tudo na nossa vida, e não tirar os olhos dele e viver para ele, que ela nos ajude a ter um coração semelhante ao dela, somente para amar e servir a Jesus. Então que nessa noite ela olhe para nós aqui agora, né? Que essa mãozinha dela estendida seja para nos abençoar. Que ela que conhece, hoje nós vamos deixar no coração dela todas as nossas tristezas, os medos, as inseguranças, aquilo que hoje você está precisando, da graça que você está precisando hoje, nós vamos colocar no coração dela e pedir a ela que rogue por nós pecadores, né? Ela que é nossa mãe de misericórdia, né? Ela que é a mãe dos pecadores, o nosso refúgio, que nessa noite ela olhe com os olhos misericordiosos para cada um de nós, e que na nossa vida, se a gente nunca acolheu como deveríamos ter acolhido, que ela nos perdoe, e que ela nos dê a graça de recebê-la na nossa casa, com toda a honra que ela merece, como nossa mãe. E que nós temos muita gratidão a ela por tudo que ela já tem feito na nossa vida até esse momento, e que ela continue a velar pela nossa vida e a interceder incessantemente, sem se cansar, de cada um de nós. E que se ela perceber que cada um está tomando o caminho errado, a se desviar, que nós estamos correndo risco de vida, que a nossa vida é eterna, que ela nos busque, que ela tenha autoridade como mãe de nos buscar aonde estivermos, que ela nos busque, nos lace, nos abrace, nos guarde no coração dela, até o dia que a gente puder contemplá-la e poder abraçá-la e dizer obrigado por ter trabalhado tanto, cuidado tanto, para que um dia a gente pudesse estar no céu juntos. Então, muito obrigada, Mãe Santíssima, que não se cansa de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
chance, same old smile, brand new glance. The past was dust, but now it shines. You and me, redrawn in time. This time around I won't let go. I've learned the rhythm, I found the flow. No misbeat, no lost sound. Love feels right this time around. We both changed yet stayed the same. Two old souls in a sweeter frame. No more games, no need to guess. Just one yes and nothing less. This time around I won't let go. I've learned the rhythm, I found the flow. No misbeat, no lost sound. Love feels right this time around. I found the flow. No misbeat, no lost sound. Love feels right this time around. This time around I won't let go. I've learned the rhythm, I found the flow. No misbeat, no lost sound. Love feels right this time around. This time around I won't let go. I've learned the rhythm, I found the flow. No misbeat, no lost sound. Love feels right this time around. No misbeat, no lost sound. Love feels right this time around.